contar uma história. Se calhar muitos conhecem. Chama-se O Flautista da Amélie. E a história é sobre uma cidade. Uma cidade que era uma cidade muito rica. Uma cidade que existiu há muitos anos. Era uma cidade tão rica naquela época que havia muito que comer. Quando naquela altura muita gente até passava fome e era muito pobre. Ali não. Era uma cidade rica e vivia-se muito bem. E como se vivia muito bem, também se comia muito bem. E como se comia muito bem, é porque havia muita coisa para comer. E as despensas estavam cheias. E os moinhos estavam cheios de trigo, de farinha. E os celeiros estavam cheios de cereais. E as mesas estavam muito bem postas e as despensas a abarrotar. E para além das pessoas que gostavam muito de comer bem, havia ratos. Ratos e ratos e mais ratos e mais ratos. Ratos e tantos ratos que não largavam a cidade e se espalhavam em todas as direções, em todos os buracos, em todas as ruas, em todas as esquinas. E os ratos cresciam, aumentavam e tornavam-se milhares. E onde quer que houvesse alimentos, aí estava um bando de ratos. Ai! Ratos e mais ratos! Saltavam de toda a parte. E saltavam para os berços dos bebés. Até os bebés eles queriam mordiscar. E apareciam as mães com vassouras. E apareciam mais ratos que subiam pelas pernas das mães acima, pelas pernas dos pais acima. Era impossível viver naquela riquíssima cidade. Porque os ratos tornaram-se uma praga da qual ninguém se conseguia livrar. Ora, aconteceu que o povo já não sabia o que fazer e não conseguia viver ali e começaram a pensar de quem seria a culpa. E o povo dizia aos moleiros que a culpa era deles por fazerem farinha. Farinha que lhes permitia fazerem bolos e outras coisas boas. Os moleiros diziam ao povo que a culpa era deles. Porque encomendavam farinha, encomendavam tudo o que lhes permitisse cozinhar bem. E os maridos diziam às mulheres que a culpa era delas, porque cozinhavam tão bem que era uma delícia comer aqueles bons petiscos. Mas as mulheres diziam aos maridos que a culpa era deles, porque gostavam de comer tão bem que estavam sempre a pedir-lhes as comidas mais deliciosas. E não resolviam o problema. E não se conseguia perceber de quem era a culpa. Então, o povo juntou-se todo e foi ter com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara achava que era muito importante e, como percebeu que o povo estava furioso, resolveu dizer que estava em reunião. Mas o povo não saiu dali e mandou vir à janela. Venha à varanda, venha à janela, apareça seja como for. E ele demorou. Mas ao fim de 3 horas de ouvir os gritos do povo,
ainda mais do que a chiadeira dos ratos, teve que aparecer. Então, o povo disse: tem que tomar uma medida, já que mora nesta cidade e é o chefe dela, uma medida que nos livre desta rataria que já não aguentamos. Nem de noite conseguimos dormir com a barulheira que fazem. O presidente da Câmara disse: estou a tomar já todas as medidas. Mas o povo sabia que ele era um grande mentiroso. E então disse: tem 3 dias. 3. 1, 2, 3 para resolver este problema. Porque senão vai ver o que lhe fazemos. Ora, era muita gente. E ele apanhou um susto. Ai, meu Deus! O que me podem fazer? Ainda dão cabo de mim. E davam. Então, mandou os seus arautos, os seus mensageiros, por aquele país todo, a pregoar, dizer, alto e bom som, que dava 1000 moedas de ouro a quem conseguisse libertar a cidade de todos aqueles ratos. No dia seguinte, logo, apareceu um homem diferente, um belo homem, mas vestido de uma maneira muito estranha, com muitas cores e com um cachecol grande, encarnado, que tinha preso na ponta uma flauta que o homem tocava com som estranho. Aquele homem chegou ao pé da Câmara e mandou chamar o presidente. E quando lhe perguntaram quem era, para dizer ao presidente, ele disse apenas: sou o homem vestido de cores, o encantador de ratos. Ahá! Claro que o presidente ouviu encantador de ratos e apareceu no mesmo segundo. E da varanda onde estava virou-se para baixo e disse: e que fazes tu com os ratos? Pois fique sabendo que eu sou especialista em caçar pragas. Ratos, entre outras coisas. Tocou na sua flautinha e logo apareceram uns ratinhos aos seus pés. O presidente desconfiou um pouco, mas não tinha nada a perder. Disse: por amor de Deus, se conseguir fazer isso, não só lhe dou 1000 moedas, como lhe dou 10.000 moedas. E todos os que trabalhavam com ele disseram: apoiado, 10.000 moedas. Muito bem. O flautista agarrou na sua flauta e começou com aquele sonzinho estranho. E atrás dele, de todas as esquinas, de todas as ruas, de todos os buracos, os ratos apareciam encantados e seguiam-no. E na cidade não sobrou um rato. Todos o seguiam agora pela cidade fora, pelas estradas fora. E da cidade, os habitantes das muralhas espreitavam e viam o quê? Tudo quanto era rataria seguia o homem e eram já 2 quilómetros de ratos atrás dele. E ele, com a sua flauta mágica, saía às muralhas de Amelin, que era o nome da cidade,
e dirigia-se para o rio. Os ratos iam com ele. E quando chegou à margem, pôs um pé, um único pé, e mal pôs o pé na água, todos os ratos se atiraram ao rio. Menos um. Menos um. Os outros ratos todos, e eram milhares e milhares e milhares de ratos, grandes, gordos, magros, pequenos, bonitos e feios, ratas, ratos, tudo quanto era ratinho. Ah, que nojo! Todos se atiraram ao rio e ali morreram, levados pela corrente e afogados. A Amélie livrou-se dos ratos. Menos um. Esse rato foi a correr, espalhar por toda a região, que nunca mais ratinho algum pusesse os pés em Amélie. Ora aí está. Nunca mais. E então, o flautista voltou para Amélie e foi reclamar as suas moedas de ouro. Ora, o presidente da Câmara, que era um aldrabão de todo o tamanho e gostava muito de dinheiro, olhou bem para ele do cimo da sua varanda e disse: mas é que nem pensar. Nem penses nisso. Tu não fizeste nada, não caçaste nada. O que tu fizeste foi agarrar nessa flauta que trazes aí presa no teu cascol e fazer uma música estranha. Não te damos as 10.000 moedas. Eu só tinha pedido 1.000. Não te damos as 1.000. Não te damos nem uma moeda. Ai, é? Disse o homem vestido de cores e encantador de animais. Esperem, que amanhã cá venho. E desta vez a minha música será bem diferente. Ora, no dia seguinte, era uma festa dos Santos Populares. E todos os adultos de Amélie tinham ido para a igreja. Mas as crianças, sobretudo as mais pequenas, tinham ficado em casa. Enquanto estavam os adultos na igreja, aparece o homem vestido de cores e encantador de animais. E com a sua flauta tocou desta vez uma música bem diferente. Que estranha música! Sabem o que aconteceu? Tudo quanto era crianças começou a sair de casa. Meninos e meninas, e maiores e mais pequenos, e bonitos e feios, e gordinhos e magros, todos corriam atrás do flautista. E atrás dele juntaram-se, uma a uma, todas as crianças da Amélie. Mesmo as que estavam na igreja com os pais, saíram sorrateiramente e seguiram o flautista mágico. Então, quando os pais deram por isso, aos gritos desesperados, chegaram às muralhas, às portas da cidade para ver o que se passava. E ao fundo, viram o flautista que seguia a caminho dos montes, tocando a sua flauta mágica e com todas as crianças que o seguiam. Pais e mães e tios e primos, tudo começou a chorar, a chorar, a chorar, os meus queridos filhos, as minhas filhinhas, e o presidente da Câmara também chorava, porque a sua filha tinha ido atrás do flautista. Pois, quando estava a chegar à muralha mais alta das que havia à volta da cidade,
aquela que estava fechada, totalmente fechada. A parede abriu-se, o flautista saiu, todas as crianças, e ao chegarem à montanha mais alta, um buraco abriu-se na montanha, um corredor formou-se e todos seguiram por ali adentro. E tchic, fechou-se tudo outra vez. Escusado será dizer o quanto os adultos choravam a sua mentira e o quanto se arrependiam dela, o quanto choravam e se desesperavam pelos seus filhos e filhas. O único que não foi levado pelo flautista foi um rapazinho que tinha torcido um pé e que estava a coxear muito e andava mais devagarinho. E esse voltou para trás e veio dizer àqueles adultos todos que o flautista garantira às crianças que iam para o melhor país que existia no mundo. Pois. Mas lá aconteceu que depois de muito e muito tempo a chorarem aquela perda, aqueles adultos todos resolveram juntar dinheiro, bastante dinheiro, todo aquele que tinham prometido e finalmente cumprir a sua promessa. E o Presidente da Câmara voltou a anunciar, a pedir para os arautos dizerem em todo o país que tinha não só aquele dinheiro, como ainda muito mais para o flautista se voltasse a devolver as crianças. Então, misteriosamente, ao cair do dia, um ano certo depois deste acontecimento todo, vê-se vir ao fundo o flautista. E as crianças todas atrás, mais crescidinhas. Mas lá vinham elas. Desta vez, não houve quem não desse dinheiro ao flautista da Amélie. As crianças voltaram para casa. O flautista ganhou aquilo que lhe tinham prometido. E os adultos aprenderam uma lição muito importante. O prometido é devido. E quando se promete, tem que se cumprir. Olha aqui os desenhos. Conseguem ver? Vou mostrar alguns. O flautista de Amélie. Amélie. Muitos ratos. Ratos e mais ratos. Ratos por toda a cidade, por todas as ruas. E todo o povo num desespero. Toca a tentar caçar os ratos. Até os bebés tentavam atacar. Já vos expliquei. Olha, o povo todo junto, e era muita gente, como veem, a falar com o Presidente da Câmara. Tem que resolver este assunto. O flautista apareceu. Olha o Presidente da Câmara. Estava gordito. Lá vai o flautista. Ratos e mais ratos atrás. E agora dê-me o meu dinheiro.
Claro que não dou. Ah, não? Estava a ver só. Ele passava e as crianças todas ficavam fascinadas. Uau, agora vão as crianças atrás dele. Pois, coitados dos pais. Ninguém os mandou ser mentirosos. Ah, olha o menino coxo. E aqui o lindo país por onde o flautista os levou. E pronto, já viram alguns desenhos? Agora mostro aqui o flautista da Amélie. E a capa do livro.